que Jesus aqui é identificado por João não como apenas um fazedor de milagres. Ele não é colocado como as pessoas até agora o reconhecem, com exceção dos samaritanos, simplesmente com alguém com quem Deus está, em quem Deus atua, através de quem Deus atua. João luta para constantemente nos lembrar que nós estamos diante do próprio Deus. Que quando nós nos voltamos a Jesus, que quando nós depositamos nossa confiança em Jesus, nós não estamos depositando nossa confiança num homem poderoso, num homem santo. Estamos depositando a nossa confiança no próprio Deus encarnado. Nós não podemos esquecer isso. Nos faz toda a diferença do mundo em nossa compreensão da pessoa de Jesus, sermos lembrados de que Ele é Deus. De que Ele não é um anjo que de repente veio e cumpriu uma missão, que Ele não é apenas um homem que cumpriu a sua missão, que Ele não é uma criatura que Deus envia para cumprir uma missão, mas que Ele é o próprio Deus, que, conforme as próprias palavras do apóstolo Paulo, abriu mão da sua glória para poder viver como um de nós, para passar por todas as mesmas lutas e provações que nós passamos, para enfrentar todas as mesmas dificuldades que nós enfrentamos, para, por sua vida e também por sua morte, e principalmente por sua ressurreição, poder ser o nosso Salvador. Quando nós estamos diante de Jesus, nós estamos diante do próprio Deus. Nós não estamos diante de um objeto religioso, nós não estamos diante de uma imagem, nós não estamos diante de uma criação da igreja, nós não estamos diante de alguém que merece veneração, nós estamos diante do próprio Deus. Jesus é Deus, que viveu entre nós para nos salvar, que de forma substitutiva morreu para que nós pudéssemos ter vida. Nas palavras do profeta Isaías, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Esse castigo era nosso. Nós deveríamos ser aqueles a sermos punidos por nossos próprios pecados. E Cristo, então, na cruz, nos substitui, de forma que a sua justiça nos é imputada. Nós somos sustentados pela justiça dele e pela justiça de Cristo, nós temos então vida. Nós não podemos esquecer disso, porque nós, ao esquecermos disso, nós vamos correr o risco dos religiosos. Os religiosos judeus tratavam Jesus como um objeto religioso. E tem muita gente que trata Jesus hoje como um objeto religioso. Aquela espécie, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas você vai entender. Você já deve ter visto alguma pessoa que você conhece que adora determinados santos, e que quando tem uma pessoa na família que não consegue casar ou arrumar namorado, esse santo é colocado de cabeça para baixo. Talvez você já tenha feito isso aí no seu desespero de casar. O que é isso? Isso é tratar esse suposto santo como um objeto religioso. Não estou entrando no mérito da existência, do que é, nada disso. Eu só estou entrando na questão de que é um objeto religioso manipulado pelo religioso ao seu bel prazer, pelo seu próprio interesse. E é isso que até agora Jesus foi, com exceção dos samaritanos. Quando Jesus está em Jerusalém, ele é um objeto religioso que Nicodemos tenta manipular para que ele, como mestre em Israel, alcançasse o que Jesus tinha. Ele é o objeto religioso que os galileus estão tentando manipular para que eles alcancem aquilo que eles precisam para as suas próprias vidas. E João está aqui constantemente, porque a gente não pode esquecer que João está escrevendo em perspectiva. João não está escrevendo em tempo real. Isso aqui não é um relato, não é uma live. João não fez uma live daquilo que estava acontecendo. João, depois de ter vivido tudo isso, ter experimentado toda a sua história, depois de a gente pode falar aqui de perto de 60 anos depois da morte de Jesus, são as datas mais posteriores da escrita de João. Ou seja, a gente está falando em algo aqui em torno de 30 a 60 anos depois da morte de Jesus, onde João vai escrever. Então ele está olhando para trás, por isso esses parênteses. E os parênteses vão nos dando os detalhes que estão sendo tratados nos textos. O que João está tentando fazer? Nos lembrar, ele não é nosso objeto religioso. Ele não é aquele que nós vamos em busca só quando nós temos uma necessidade. Ele é Deus que veio à terra para nos salvar e o Deus com quem nós nos relacionamos.
Ele não pode ser nosso objeto religioso, aquele que nós buscamos somente no momento de desespero, somente naquele momento em que todas as outras alternativas falharam, somente naquele momento em que nada mais está funcionando, aí então eu vou em busca de Cristo. Não é essa a história que nos é ensinada, e não é essa a vida que Cristo nos propõe. A vida que Cristo nos propõe é que Ele seja nosso Deus, e que como nosso Deus, Ele governe nossa vida, Ele nos instrua, Ele nos direcione, Ele nos sustente, Ele nos fortaleça, Ele seja nosso Deus, aquele que cuida de uma forma ampla e completa da nossa própria vida. E não um objeto religioso que nós manipulamos para lá e para cá,